ela vai dizer não há déficit na Previdência, porque não se considera regime de repartição. Considera-se regime de seguridade social. E aí você vai ver que tudo isso está amarrado à questão da dívida, porque quando eles já estão com 52% do orçamento, ele olha a pizza de distribuição, o próximo que tem dinheiro é a Previdência. E que também é um crime da maneira que o fazem, porque eles o fazem de uma maneira que nos entristece. Vocês conhecem a pizza aqui. Isso aqui foi o efetivamente pago em 2018. Isso aqui depois a gente vai botar isso, vai colocar isso em algum lugar, né? Na página que a gente está vendo. Se vocês olharem aqui, o Brasil pagou 1 trilhão e 65 bilhões da juros e amortização da dívida, 40,66% no orçamento de 2018. Isso aqui já é fechado. Foi o que efetivamente gastou. E do orçamento geral, né, de 2,6 trilhões, 24% foi a Previdência Social. A saúde foi 4,09. E depois a assistência social foi 3,26. Então ele diz o seguinte, qualquer um, eu já escutei isso de economista próximo nosso, ele diz, você já vê que está distorcido isso aqui. Se a maior despesa, olha aqui a educação, nós temos professores aqui, não temos? A educação é 3,62% do orçamento. Então como é que você gasta 24% na Previdência e gasta 3,62% na educação? Então eu tenho que fazer uma reforma. Isso é mentira. Isto é uma mentira, que dito várias vezes vira uma verdade. E número é frio. Eu olho esta planilha e eu acredito nisso. Ele não disse, por exemplo, que a educação só tem esse recurso de 3,4 em função dos tributos arrecadados. Perfeito? Da arrecadação de todos os tributos, imposto de renda, tudo que você imaginar de tributo que o federal tem, ele pega, juntou o orçamento dele, ele pega e joga aqui 3% para a educação. Na Previdência, aqui tem contribuição pessoal e das empresas. Então esse valor aqui não é o valor real. Perfeito? Eles não estão sendo nem sérios na comparação do que eles dizem que é repartição, porque ele não está dizendo quanto é que entrou para a Previdência de recurso próprio. Então eu deveria colocar aqui, efetivamente, somente a diferença entre o que entrou e o que ele gastou, que é o que diz o famoso déficit da Previdência, quando ele faz 1 por 1. Então, se fosse isso, você fala, mesmo assim o déficit da Previdência foi 140 bilhões. Não pode ser, porque se diz que o déficit do orçamento é 139, como é que só a Previdência tem um déficit de 40? É outra mentira, está vendo? Então essas narrativas nós precisamos dominá-las. E aí a gente começa a olhar, vamos fazer de conta que isso é verdade? Tenha esse déficit da Previdência? Aí a gente vai ao seguinte, por que o governo deu isenção para essas empresas? Porque na Previdência, você entra lá, agronegócio. O agronegócio exportador do Brasil, você sabe quanto o agronegócio no Brasil teve de receita em 2017? Esses dados são importantes porque a gente, olha, em 2015 a exportação do agronegócio superaram as importações em 75 bilhões. A exportação do agronegócio não tributa 1 centavo para a Previdência. Exemplo. Todo trabalhador rural, só aqueles pequenos proprietários que pagam um valor quase que simbólico, não é isso, Luciano? 1,5%, 2%. O agronegócio é isento. Quem paga a Previdência é o pequeno. O grande, para incentivo à exportação, ele ganha tudo isso não tributa. E aí todo que se aposenta da área rural entra para o déficit da Previdência. Então vocês terem uma ideia, quando você olha a tabela de 2000, que tem uma comparação muito legal, que é o seguinte, quanto é que a gente gastou na Previdência
urbana não tinha déficit. Esse ano teve um déficit de 20 bilhões, o que entrou e o que saiu. E aí você tem 80 bilhões de déficit da rural, você dá 110 bilhões lá. Por quê? Porque efetivamente não tem contribuição rural. A Constituinte de 88 pegou toda a aposentadoria rural, jogou para dentro do INSS, eram 14 milhões de aposentadoria. Pessoas, eles davam um salário mínimo, dava 14 milhões de salário mínimo. Então, se você olhar, só aí o Tesouro tinha que aportar mensalmente para dentro da Seguridade Social 14 milhões de salários mínimos, para poder compensar aquilo que a Constituição disse que ele incorpora para cá, mas o Tesouro vai honrar. Ele não põe. Ele diz, não, eu cumpro, eu vou pagando. Como é um município? O município faz o quê? Ele só desconta dos trabalhadores, põe no fundo lá do município e ele vai pagando os aposentados. Se ficar a menor, ele paga. Ele honra com isso. E aí começa a ficar sempre aparecendo, tem déficit. Mas ao longo de todo o período ele nunca aportou para o fundo, para que o fundo ficasse com a sobra. Na parte dele, né? Dele. Mas você entra na folha, tá lá que tem a parte. Só a sua parte, só a sua parte. Não, na folha tem sempre na parte da Previdência, soberana, sempre a parte. Aí tem, bom, pelo menos está lá, né? A parte do trabalhador, do funcionário, do servidor e a parte do município. Eu não sei se eles aportam. Por exemplo, eu vou tentar na folha aqui para você. Porque essas questões são muito interessantes. Porque o que é o fundo de previdência, seja INSS? Por que o INSS diz que não? Porque não é um fundo, como é uma seguridade social, você tem fonte de receita certa. Aí o excedente, ao invés de deixar no fundo, ele transfere para o Tesouro. Ele diz, vem para cá porque daqui o que eu vou fazer? Se precisar complementar, eu complemento. Então ele diz hoje que tem déficit, por exemplo, de 100 e poucos bilhões. Ou esse ano o déficit da Seguridade acho que foram... Não da Previdência, da Seguridade. Acho que foi 12 ou 15 anos. Foi um residual. Porque com a crise, os impostos diminuíram, não tem trabalhadores que pagam contribuição, aumentou para 12 bilhões de trabalhadores sem carteira assinada, mais não sei quantos estão desalentados, mais não sei quantos eles estão contribuindo, você não está aportando recursos para a Seguridade Social. Pois bem, ele disse que tem um déficit, mas ele não falou que ele levou 500 bilhões para lá. Só vai dar, isso aqui é crescente. Quer dizer, se somar os déficits dos últimos 3 anos, a gente tem um crédito com o Tesouro de aproximadamente 600 bilhões de reais. Isso com o Tesouro, direto. O que eu quero dizer direto? O que sobrou neste ano ele trouxe para o Tesouro, ele não deixou ali. Porque começou um novo exercício, novas arrecadações para fazer frente às despesas. Está claro o que eu estou falando? Eu lembro que tinha uma tabela pelo COAF de quais eram as empresas que mais deviam... Isso é outra coisa, eu vou chegar aí. Eu estou falando, mesmo com isso que você acabou de dizer, que são as isenções, a sonegação, o não pagamento, toda essa porra, deu superávit de 500 bilhões em 10 anos, tá bom? É isso que eu quero dizer. Aí vamos trazer agora para outro debate. Além disso, você tem um passivo das empresas, isso, Principalmente banco. das empresas, não é só principalmente banco, das empresas. Eu não estou nem qualificando, a gente pode até ver que a JBS deve um monte, o Banco do Brasil deve um monte, e eles vão, nós estamos discutindo na justiça. A Embaixada dos Estados Unidos deve 150 milhões, saiu essa informação hoje. Você tem uma ideia? A Embaixada dos Estados Unidos. Essas empresas que deveriam contribuir e não contribuíram, estão discutindo na justiça, ou qualquer coisa, são 450 bilhões de reais. Eu não estou falando de isenção, não estou falando de mudança ou do agronegócio. Se botasse 8%, 5% desse agronegócio e jogasse aqui para dentro, você já vê que o agronegócio exportador, quanto que ele fatura na sua exportação. Você pega 3,5% do faturamento e joga para dentro da Previdência, porque é tudo lucro dos caras. Só tem incentivo e lucro. E aí você botar esse 3,5% ao longo do período, você vai ver o que teria esse fundo. Mas ele não acumula com o fundo. É como, para ter um exemplo claro, para eu tentar cada vez aclarar para você, é o seguinte: São Paulo tem um fundo aqui para a construção de casa própria, que
que tem um percentual do ICMS, não sei se é 1,5%, que é tirado de todo o ICMS arrecadado e esse fundo durante o ano usa para a construção de casa. Primeiro, nunca usa o total, então volta para o Tesouro do Estado a sobra. Porque a velocidade que o CDHU constrói casa é uma velocidade muito lenta, né? Então o volume de casas necessárias é muito maior. Só que é o seguinte, isso eu discuti com o cara que botou esse projeto, foi o Quercia que instalou esse negócio. Só que chega no final do ano, o que tiver de dinheiro naquele fundo volta para o Tesouro do Estado. Eu falei, por que você não muda essa lei para esse fundo ir acumulando? E esse fundo você criar um fundo de habitação, automaticamente você ter, já começar o ano seguinte com um fundo para continuar, para ter um projeto de continuidade dessa mecânica. Não, porque é para a igreja, é para utilizar um pedaço desse dinheiro, diz que está construindo, e tem, mas ainda tem, em São Paulo tem isso, não sei se outro estado tem isso também. Lá acontece a mesma coisa, o dinheiro arrecadado para a Seguridade Social, quando chega no final do ano, faz, entrou isso aqui, saiu isso aqui, se teve superávit, vem para cá. E volto a dizer, ao longo de 2005 e 2015, foram 500 bilhões. Se esse dinheiro ficasse num fundo, além disso, tem 500 bilhões, 450 bilhões do passivo das empresas que não pagam. Aí tem refis. Teriam mais duas fontes que poderiam ser contabilizadas. Você tem assim, você tem cobrança de imposto de renda em cima de aposentado, que aposentado, a partir do momento que se diz que a aposentadoria é uma proteção social, ele não deveria mais ser tributado